Vamos começar aí com uma oração. A gente vai falar hoje de princípios bíblicos para as suas finanças. É um tema que muitas vezes a gente não vê dentro da igreja, né? A gente não comenta muito, mas ele tem muita coisa dentro da Bíblia que traz para a gente algum ensino, algum conhecimento, e é o que a gente vai estar falando hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da Tua palavra, do Teu conhecimento, dos Teus ensinamentos, Pai, para as nossas vidas. Que o Senhor possa abrir o coração de cada um aqui para a Tua palavra. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de finanças, a gente tem um leve, dentro da igreja, né? A gente tem um leve conceito ali de que isso é algo secular. É algo que a gente deve separar da nossa vida espiritual, porque é algo que a gente vai usar no nosso trabalho. Então, domingo a gente vem para a igreja, ou em alguns outros momentos, e a gente trata ali dos nossos talentos dentro da igreja. Se eu fizesse uma pergunta para vocês aqui, quem que tem algum talento que usa aqui na igreja, que é utilizado na igreja? Quantos levantariam a mão? A gente vê que não são todos. Por quê? A gente sempre pensa no talento, música, mídia. Eu, por exemplo, o pessoal me vê muito falando ali de som, né? Eu não sou muito de vir aqui na frente, não sou muito de falar, eu sou muito de ficar escondido. Gosto ali da parte eletrônica, da parte de áudio, e eu fico mais escondido. Mas eu tenho um talento meu que eu uso para Deus, que é na área de finanças. Eu sou professor de pós-graduação hoje, na área financeira, de auditoria. Trabalho com finanças já há 25 anos. E é algo que, muitas vezes, não tem relação aqui na igreja, aqui com o templo, com o momento de adoração. Mas tem relação com aquilo que eu sirvo a Deus com as minhas finanças, da forma como eu cuido das finanças. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia, ali em Deuteronômio 8, no versículo 17 e 18. A gente vai começar com essa... Aqui está na versão NVI, mas aí a gente abre e a gente lê junto. Deuteronômio 8, 17 e 18. Essa é uma passagem onde o povo de Israel estava ali já, depois de 40 anos... caminhando para entrar na Terra Prometida, que estava esperando, que tinha passado por vários momentos de tribulação, e Deus estava dando instruções para eles naquele momento. Então, lá no versículo 17, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, veja, essa é uma instrução, obviamente, que lá para o povo de Israel, na entrada da Terra Prometida, que muitas vezes a gente pega o versículo 18 ali e fala assim, é Deus que dá a capacidade de produzir riqueza. Então, eu vou orar aqui, Deus vai mandar dinheiro do céu, vai me fazer ser próspero, me fazer ser rico. E não é isso que normalmente a gente vê, tem como princípio bíblico. Deus dá a capacidade para a gente produzir riqueza, mas Ele já deu para cada um de vocês o talento de trabalhar. Se você é padeiro, se você é mecânico, se você trabalha com finanças, se você dá aula, esse é o talento que Deus está te dando. A forma como você trabalha, a forma como você age naquilo ali, é que vai te fazer gerar riqueza. E aí a gente precisa saber que aquilo ali foi dado por Deus. Mas não é só para você ser rico, para você ser próspero. É para você glorificar o nome dEle aqui na Terra. Então, a gente vê muito isso, né? Eu saio daqui, a minha vida secular, eu vou trabalhar do jeito que eu quiser. Eu vou ser um bombeiro, vou ser um médico, vou ser enfim, seja lá o que for,
A partir de segunda-feira eu faço de forma técnica aquilo que eu sei fazer, que é a minha profissão. E a gente esquece que foi Deus que deu a capacidade para a gente. E aquilo ali não é simplesmente para você ganhar dinheiro, é para você fazer Deus conhecido aqui na Terra. Então, por isso que quando a Bíblia orienta a gente, para a gente ser, no nosso trabalho, ser firme, ser honesto, ser íntegro. E aí, muitas vezes, assim, eu cuido muito de empresas, né? Trabalho com empresas, orientando empresas, dando orientação para empresas, mas tem pessoas físicas que me procuram, né? Poxa, as minhas finanças estão muito ruins. O que está acontecendo? Por que está desse jeito? E aí, falou, beleza, vou te ensinar finanças. É uma continha de mais e menos. Tudo que você ganha, tudo que você gasta. Simples assim, resolveu. Você está gastando mais do que ganha, alguma coisa está errada. Então o que falta para eu gerar riqueza para poder ganhar mais? E aí nisso que entra esse projeto que eu fiz do livro que a gente está divulgando, que são 5 princípios bíblicos que Deus colocou lá na Bíblia para a gente conseguir prosperar de certa forma. E não é prosperar simplesmente eu vou colocar diante de Deus, eu vou orar e Deus vai fazer cair. Não, é a base de como a gente trabalha. Para onde eu estou direcionando o conhecimento, a força que Deus me deu para fazer o meu trabalho? Quais são os passos que eu estou dando dentro da minha vida profissional para isso? Eu tenho feito de forma adequada aquilo que Deus me capacitou para fazer? E aí, a partir desses 5 princípios, e não foi assim, algo como se diz, de contexto só para se falar, mas é algo que vem sendo trabalhado, eu venho observando isso em algumas empresas, que a gente vem trabalhando, empresas e profissionais, né, atitude de profissionais. Então, tem gente que você vê assim, tem gente mais simples, às vezes com uma atividade muito mais básica, que está bem financeiramente, está bem de vida, e outros com profissões assim, mais renomadas, mais preparadas, passando por dificuldades. Então, essa é a grande questão. Por que alguns se dão bem, se sobressaem, e outros não? Muitas vezes na mesma profissão, no mesmo ramo de atividade, e aí a gente começa a culpar, né? O mercado está ruim, a situação está ruim, o meu patrão é ruim, meu patrão não gosta de mim, enfim. A gente tem essa situação. E um ponto que a gente traz, por que a gente traz isso para dentro da igreja, né? Para dentro aqui hoje, por exemplo, falando de finanças, tem um missionário, Bill Wright, lá em 1975, ele era da Jocum, ele levantou 7 áreas de influência para a gente levar o reino. E a gente sabe, por exemplo, que em muitos deles já é trabalhado. Família, uma área de influência, ou seja, da família, a igreja cuida bastante. A própria igreja, né, a religiosidade, a gente cuida na igreja. Governo, aí a gente tem ali um certo já também um cuidado, né, porque eu não quero misturar com política, mas o governo é uma área de influência que nós, cristãos, temos que atuar. Mídia também agora a gente começa a ver mais filmes, começa a ver mais, com as redes sociais ali, a igreja entrando dentro dessa área de entretenimento, e área de negócio. A área de negócio é uma área que a gente não tem muita participação, a igreja não tem muita entrada nessa área, mas é uma área que a gente precisa fazer essa entrada, essa abordagem, porque é a área que acaba, queira ou não, sustenta também financeiramente a igreja. Mas não só por isso, porque lá é um campo missionário. E hoje o que a gente vê? Nós, como profissionais, né, como empregados, como profissionais liberais, empresários, a gente está sentindo, nessa área de negócio, uma pressão muito grande do mundo
para dentro das empresas. Quem é funcionário já deve ter percebido isso, é uma coisa que eu falo, né? Quem é funcionário já deve ter percebido que as empresas hoje, elas impõem uma questão ali de uma agenda do mundo, uma agenda ali identitária, enfim, que se você não se adaptar, você dificilmente consegue se manter no emprego. Mas por que disso? Porque as grandes empresas, os grandes negócios, o que está sendo desenvolvido, normalmente, são por pessoas não cristãs. E aí cabe a gente, não se tornar empresários, nem todo mundo tem o perfil para isso, mas a gente fazer o nosso trabalho de maneira mais assertiva, mostrando a nossa realidade. Eu falo muito isso. Quando a gente mantém a nossa integridade, mantém a nossa personalidade espelhadas em Cristo, a gente consegue mostrar para o mundo que a gente é diferente. E esse é o nosso papel, fazer Deus conhecido. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui... aqui é só um outro verso que eu normalmente uso, né? O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Então, a partir do momento que a gente organiza em nossa vida esses 5 princípios, a gente vê que a nossa realidade financeira ela começa a mudar. Os 5 princípios que a gente vai colocar aqui não são 5 princípios que eu estou trazendo simplesmente por trazer, mas são princípios bíblicos. A gente começa a ver a nossa realidade mudando. E o primeiro deles é o mais comum, né, que a gente vê lá em Provérbios, é a generosidade. E aí, o que é generosidade? A gente trabalha, hoje eu não vou entrar tão profundo assim, está no livro lá, um pouco mais discorrendo, para você preparar, como você conseguir desenvolver isso, mas tem um verso lá, em Provérbios, né? Quem é generoso, progride na vida. Está na versão, nova tradução na linguagem de hoje. Quem ajuda, será ajudado. E aí, assim, sempre que a gente lê esse verso, creio que a grande maioria já ouviu esse verso de Provérbios, fica pensando, né? Poxa, eu não estou progredindo por quê? Eu sou generoso, eu trago para a igreja o meu dízimo, eu dou a Deus o meu dízimo, e aí, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais. Eu vou ajudar alguém na rua, eu vou ajudar alguém no ministério. Isso é generosidade? Não. Primeiro, que o dízimo não é seu. O dízimo Deus deixou na sua mão para ver a sua fidelidade. O 10% daquilo que Deus te deu capacidade de produzir é dele. Você está devolvendo. Se você não devolve, aí é uma questão de integridade sua. Mas não é generosidade. E o que acontece muito com essa questão da generosidade? Quando a gente lê isso, a gente fala assim, beleza, então eu vou fazer o seguinte, a partir de amanhã, eu vou pegar uma parte do meu dinheiro e vou dar para uma instituição de caridade. O que a gente está fazendo quando a gente pensa dessa forma? Barganha, né? A gente está barganhando. A gente está falando assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, quanto mais aí? 10%? 20% do meu salário? Eu vou lá e vou dar. Será que eu, dando 20%, Deus vai voltar quanto? Fazendo igual aquelas coisas de aposta, né? Deus vai voltar as 40%. Isso não é generosidade. A generosidade tem que estar no seu coração. Você precisa ter atitude generosa. O coração de servo, ele é diferente. É você olhar com generosidade para o outro. A ajuda financeira, muitas vezes, você não tem condições de dar, ou no momento que você está, você não tem condições. E aí que entra o dilema, né? Pô, mas eu estou no 0 a 0, estou apertado e eu quero dar aqui. É a mesma coisa que você fala o seguinte, olha, eu estou apertado, você passa na frente de uma casa de aposta, casa lotérica, e fala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 50 aqui na igreja a mais, pego os 50, coloco também na casa lotérica e Deus vai abençoar. Será que vai funcionar?
É óbvio que não, né? Então, a generosidade, ela tem esse quesito de que você precisa fazer porque você sabe da necessidade do outro. Você sabe que o outro precisa, você quer ajudar, independente de como você, o momento que você está passando. Tem um verso lá em Mateus 6, 1 e 2, eu vou ler aqui, quem quiser abrir, pode abrir. Eu vou ler na versão internacional. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai, que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas suas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a plena recompensa. Então, muitas vezes, essa questão mesmo de fazer, não fazer ir tocando trombeta perante os outros, quando a gente faz, muitas vezes, essa questão da doação, de ajudar o outro, a gente faz com que sentimento? Beleza, eu não vou falar para ninguém que eu estou fazendo, mas, Deus, você está vendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus, você está vendo? Eu estou dando aqui, mas me ajuda aí. E assim, você sempre dá esperando ganhar mais, né? Você sempre dá. Falou, vou dar 50 aqui, eu quero que o Senhor me devolva 100. Então, isso não é generosidade. Generosidade é realmente você fazer, porque você enxerga, você tem empatia com o outro da necessidade. Eu estou falando só de uma questão que é a doação realmente para ajudar o próximo. Mas aqui dentro da igreja mesmo, servir, quantas coisas tem na igreja? Muitas vezes a gente chega aqui, reclama que o som está ruim, eu falo do som porque é o que eu trabalho aqui, né? O som está ruim e tal. Vem aqui ajudar, vem fazer. Às vezes está sujo o chão, vem varrer. Vem durante a semana ajudar a organizar. Isso é generosidade. Não porque você está fazendo para alguém, mas porque você sabe que precisa. Você sabe da necessidade que existe dentro daquele momento. Um outro verso também que fala sobre generosidade é Provérbios 22, 9. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Então, veja, a Bíblia está cheia de versos, de ensinamentos, que aquilo que a gente faz com o coração aberto, Deus enxerga. E veja, não é uma questão de troca, é uma questão de realmente você fazer porque você sabe que precisa, ou seja, você ter esse coração generoso. O segundo princípio que a gente coloca ali é o propósito. Esse aqui, esses dois próximos que a gente vai falar, ele normalmente já tem, para quem trabalha no mundo corporativo, tem muito aquela questão, né? Eu vou ter o meu propósito, eu vou ter vou escrever o meu propósito, isso aí vai mudar a minha realidade. De fato, você precisa saber o seu propósito, você precisa conhecer. O que a gente está falando aqui em relação a finanças é que esse propósito ele precisa estar alinhado com aquilo que você faz financeiramente. Não é que você precisa, eu tenho um propósito de ser um escritor, ser um músico, ser sei lá, alguma coisa, e eu quero alinhar isso para que isso aí vai me dar o retorno financeiro. Não. A questão é você ter o seu propósito. E aí a gente precisa enxergar onde é que Deus se encaixa dentro desse propósito. E aí as finanças estando alinhadas com isso, porque muitas vezes a gente vê muito a situação do seguinte: eu quero ser rico, eu simplesmente quero ser rico. E aí, qual que é o propósito disso? Como que financeiramente isso se alinha, como que perante Deus isso se alinha na sua realidade? Muitas vezes você começa a pensar, você vê que não tem alinhamento nenhum. E aí, a gente vai lá para Jeremias 29, 11, que é o que está aí na tela, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Ou seja, o seu futuro
está baseado em quê? Qual que é o plano que Deus tem para você? Esse é um verso que eu não trouxe aqui, mas o Provérbios 16:3 é um que eu uso nas empresas, em todos os planejamentos. Trabalho com planejamento financeiro, e eu assim, fiz um propósito com Deus, que mesmo para a empresa secular, nos planejamentos eu coloco isso na capa, escrevo na capa, e por quê? É a forma de eu passar a mensagem também no ambiente secular, que fala assim, olha, apresente diante de Deus os seus planos, e eles darão certo. Esse foi um ponto crucial ali, que mudou a minha realidade. Eu estava buscando, eu trabalhava numa multinacional, na área de consultoria, e quis sair. Comecei a fazer plano, né? E aí um pastor falou para mim estava pregando sobre esse verso, apresente diante de Deus os seus planos, e eles darão certo. E aí, beleza, eu falei, eu vou fazer isso, vou colocar diante de Deus, quero abrir minha empresa, quero criar. E aí, beleza, eu fiz lá, falei, eu sonho, eu falei, daqui X anos, eu quero estar desse jeito, quero estar... E beleza, aí eu fui orar. Falei, cadê o seu plano? Qual que é o seu plano realmente? Faz um planejamento. E aí eu comecei a pensar, a gente muitas vezes tem sonhos, a gente não tem planos. A gente deseja algo, mas a gente não planeja. E aí eu comecei a colocar diante de Deus, e comecei a orar, e comecei a escrever os planos. E fiz um planejamento para a minha vida, planejamento mesmo, coloquei no papel, fui escrevendo, fui colocando meta, e orando, isso levou acho que quase 4, 5 meses. Algumas coisas eu já via que não encaixava, aquilo que tinha de propósito, diante de Deus, não encaixava naquilo ali, e a gente foi moldando, até um dia que saiu um plano. Realmente, escrevi, coloquei, imprimi, assinei, orei, e falei assim, isso aqui vai acontecer. E até hoje eu não esqueço, né? Eu estava orando, assim, pelo meu plano, pela lógica, janeiro seria um bom mês de eu me desligar da empresa e começar o negócio. E, durante o planejamento, Deus foi tocando no meu coração que não era aquilo. E, beleza, eu fui refazendo o plano, falei, e assim, a gente vai brigando com Deus, né? Pô, Deus, mas não está encaixando aqui, né? Eu sei que foi para maio. E aí, falei, maio, para a minha área, era pior mês para começar o negócio, era maio. Mas, enfim, as coisas se encaixaram para que maio eu fizesse aquela transição. E orei diante de Deus, né? E as coisas foram acontecendo. Chegou maio, e eu precisava que a empresa me mandasse embora, porque eu tinha assinado um acordo com a empresa, que eu não poderia pedir demissão até um determinado ano, já era executivo lá, mas eu falei assim, eu preciso que a empresa me mande embora, que ela decida. Avisei a empresa, falei, olha, estou com esse plano, assim que acabar meu acordo, eu vou me desligar. A empresa, não faz isso, tal, você é doido. Eu falei, não, eu já orei. E aí, aquela coisa, né? A gente vai orando, a gente vai achando que Deus vai atuar na sorte, né? Começou, maio, falei, agora vai. Beleza. Orei, apresentei diante de Deus meu plano, confiando, maio vai acontecer. Eu lembro até hoje, né, que dia 20 de maio caiu numa sexta-feira. 20 de maio era o último dia que a empresa fazia movimentação de funcionário, desligamento, admissão. Caiu numa sexta-feira, olha só o milagre de Deus, né? Deus vai fazer com que convençam eles de me deixar embora. Chegou dia 20, eu cheguei assim, sem brincadeira, feliz no escritório. Falei, eles vão me mandar embora hoje. Não tinha motivo nenhum, não tinha... Cheguei, fiquei lá, trabalhei, e nesse período eu nunca deixei cair a peteca. Sempre fui entregando o que precisava entregar. Chegou 5 da tarde, e eu, cadê esse pessoal do RH que não fala comigo? E vai, fui embora, e nada, não me mandaram embora. Eu estava numa igreja aqui que tem um jardim,
não estava aqui ainda no PSAT ainda. Eu lembro de que eu peguei aquele plano, no sábado, fui lá para o jardim de oração lá, falei, Deus, eu estou rasgando esse plano. Aquilo que o Senhor falou não se cumpriu. Porque, assim, além de ter o plano, eu tinha que o plano que naquele mês de maio, eu ainda teria um faturamento da minha empresa nova, que a empresa já estava aberta, inclusive. Eu só não podia operar porque eu ainda estava trabalhando com a outra. E aí eu levei aquilo lá e falei, Deus, não aconteceu. Eu lembro que eu chorei, fiquei acho que umas 2 horas lá, orando. E falei assim, se não mandaram no dia 20, eu sei que a empresa não desliga depois disso. Beleza, fui segunda-feira no trabalho, dia 23. Aí meu chefe me chamou. Falou, Heitor, a gente sabe que você está querendo ir embora. Falei, sim. Então, a gente conversou lá, a empresa está conversando, e falou assim, acho que a gente vai te liberar. A gente vai abrir uma exceção aqui e a gente vai te liberar. Dia 23, fora de tudo, fora da realidade. Eu falei, eu quase, assim, virei assembleiano lá, né? Falei, beleza, tranquilo, vamos, glória a Deus. E aí eu voltei para casa, a gente orou, agradeceu a Deus, e eu falei, só que Deus, a gente sempre confronta Deus, né? É comum isso. No meu plano eu tinha um faturamento da minha empresa, e aí? Como é que está? Beleza, o Senhor cumpriu, a parte de eu desligar, mas eu queria... Não precisava. Eu falei, Deus, eu sei que eu não preciso, porque dentro desse processo todo, esse mês aqui eu já acabei trabalhando lá, tal, não preciso. Mas Deus é fiel. Em 7 dias, o faturamento que eu tinha previsto na empresa, uma outra empresa me chamou, porque eu atualizei o LinkedIn, atualizei as redes sociais, elas me chamaram e fizeram um contrato comigo exatamente no valor que eu tinha colocado no meu plano. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente alinha o propósito de Deus com aquilo que Ele quer para as nossas finanças. Aquilo que Ele tem para a gente, Ele cumpre. Então, assim, é óbvio que não é aquilo que a gente deseja, mas é aquilo que Ele tem de plano para a nossa vida. E, assim, essa empresa, ela tem sido utilizada para abençoar outras empresas. Não só empresas cristãs, embora eu tenha me focado em ajudar outras empresas menores que não têm condições de, muitas vezes, ter uma consultoria e tal. A ideia é que a gente consiga levar o Evangelho através de uma boa condição financeira das empresas. Sem falar, nunca fui de pregar, nunca fui de ser pastor dentro das empresas. Assim, a questão é a gente mostrar para as pessoas que a gente faz bem feito. A gente vai ser luz onde a gente está. Porque o talento que Deus me deu não foi para ser pastor. Acho que pouca gente sabe aqui, né? Eu já comecei seminário 2 vezes. E parei. Falei, não era aquilo que era para mim. Não era aquilo que Deus tinha planejado para mim. O que Deus planejou foi trabalhar com finanças. Muitas vezes o pessoal me vê aqui no som, né, trabalhando com som, com eletrônica. Não é isso que eu faço. Eu trabalho com finanças. Trabalho com finanças já há 25 anos. Tenho 4 pós-graduação nessa área. Ou seja, eu estudo, continuo estudando, continuo atuando, porque eu sei que é isso que Deus me capacitou para fazer. Vamos lá. Integridade. Esse é outro termo que muitas vezes a gente olha integridade como ética. Simplesmente como ética. A ética é um dos pontos da integridade, mas isso já é tão básico hoje. A sociedade brasileira está um pouco corrompida, aí a gente vê muita questão da integridade ainda se debatendo, mas a gente, como cristão, a gente precisa saber o seguinte, a questão da integridade, ela precisa, da ética, desculpa, ela precisa ser base, não tem o que discutir. Quando a gente fala de integridade aqui, é a gente saber que o que a gente faz, a gente precisa ser inteiro naquilo que a gente faz. Aí, beleza, mas o que isso tem a ver com finanças? Veja, muitas vezes, você já deve ter passado na sua casa, né, uma torneira que está com goteira.
ou que está com um problema, que está com... Muitas vezes você tem preguiça, ela fala, eu não vou deixar isso para arrumar, e aquilo ali vai virando, vai aumentando o problema. Quando a gente fala em integridade, é ser inteiro naquilo que a gente faz. Ou seja, precisa fazer, precisa arrumar, faça. Precisa dar uma resposta justa naquele momento, dê. Porque se a gente vai deixando passar as coisas, a gente vai acumulando problemas até um ponto que chega aquele ali e vai consumindo as nossas finanças. Então, um verso que eu atrelo muito nessa área é Provérbios 10, 4 e 5. O preguiçoso também está na linguagem de hoje. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Esse é um ponto que, muitas vezes, a gente fala assim, e a gente, como empregado, né, como funcionário da empresa, às vezes fala assim, eu vou fazer o básico, eu vou fazer aquilo que fui pago para fazer. E, muitas vezes, você poderia fazer mais. Você está sendo pago ali para ficar de 8 às 18, e você poderia ter feito mais. Não feito mais por fazer, para ser. Mas está ali, você está sendo pago já para aquelas horas suas. Entrega aquilo que você está sendo pago. Não é pelo seu padrão, não é pela sua empresa, mas é por aquilo que realmente, da sua integridade. Poxa, eu não vou parar para tomar cafezinho, porque está tudo tranquilo. Faça mais. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Não é o seu patrão. A sua realidade começa a mudar por conta da integridade que você tem, que você age no serviço. Um ponto, assim, até um exemplo que eu até coloco no livro, né? Teve uma questão de integridade também. Eu trabalho com empresas, muitas vezes eu assumo a cadeira ali de direção, de gerência, para reorganizar a empresa, e depois eu fico por um tempo e saio. Uma das empresas, eles me chamaram lá, estava com um problema, teve um problema de fraude, inclusive. Eu fui lá para fazer a verificação, organizar, saiu todo mundo a equipe inteira, e aí ele me chamou, falou assim, olha, contrato ele de 1 ano, fica aqui e tal. Em 6 meses eles gostaram muito e falaram assim, olha, porque a ideia era trazer uma pessoa, substituir o diretor que estava lá, e eu fazia essa transição para ele, ensinava os novos processos. E aí ele falou assim, em 6 meses a gente gostou demais de você, e a gente estava até pensando em ficar com você aqui direto. Eu falei, legal, só que você precisa ser mais duro e mais incisivo. Seu perfil é muito tranquilo. Eu realmente sou tranquilo. Sou muito calmo, sou muito... Não, para a sua posição você precisa ser bravo. Eu falei, eu não sou. Eu faço o que tem que ser feito. Eu falo não quando precisa, mas quando dá para ajudar as pessoas, quando dá para ser, eu preciso. Não vou ser... e eu almoço com a equipe, com os funcionários, vai no bandejão. Não tem aquela questão, por eu ser da diretoria, eu vou lá, só tenho que almoçar, enfim. E aí ele me falou isso. Falou, olha, se você fosse mais agressivo, a expressão que ele usou, a gente até gostaria que você ficasse, mas aí o departamento lá já está buscando alguém que fosse agressivo. Tá bom. Não muda aquilo que eu sou, não muda a minha personalidade por aquilo que precisa por uma função ou não. E aí, beleza, acabou 1 ano, acabou o contrato lá, deixei a empresa, saí organizado, passou um tempo, a gente acaba acompanhando, né, as situações. Um dos funcionários que era da equipe, ele sempre me fala assim, quero continuar trabalhando com você e tal. Como ele se desligou, eu contratei, fiquei sabendo que a empresa estava ruim. Passados acho que uns 4 anos, eu encontrei o diretor dessa empresa, e na rua, ele estava atendendo uma outra empresa. Ele falou assim, vamos tomar um café? Eu queria conversar com você. Eu falei, vamos lá. Ele falou, olha, eu queria te falar um negócio,
que eu não falei na época, e eu me arrependo muito. Falei assim, financeiramente, não em relação à parte de cultura, de ambiente, porque isso aí já era notório, ele já tinha falado lá atrás, né? Uma cultura mais agradável. Ele falou assim, a empresa nunca teve tão bem financeiramente no período exato que você esteve lá. E eu sei que aquilo ali não é pela minha capacidade, mas é pelos princípios que eu aplicava enquanto eu estava ali, enquanto eu estava à frente das finanças. Porque em todas as ações, em todas as atividades, os princípios bíblicos que eu tinha, eu levava para o trabalho. Nunca falei um versículo para ele, nunca preguei. Mas ele reconheceu que os resultados existiam no momento que eu estava ali. E aí, ele já tinha saído dessa empresa, ele quis me chamar para ajudar ele em outra. Mas por quê? A gente precisa ser íntegro naquilo que a gente faz. Precisa fazer naquele momento? Faça. Precisa dar mais? Dê. Está cansado, mas precisa trabalhar, precisa levantar, precisa... Faça. Porque não é para você, não é para o seu patrão. É aquilo que Deus espera de você, a sua integridade. A gente gravou recentemente esse podcast, né? Aqui da IPSAT. Aí o pastor perguntou, né? Uma dúvida que a gente sempre tem, né? Se endividar é errado? É pecado? Não, não é pecado. Não é errado se endividar, mas o ponto é que, muitas vezes, a gente se endivida ou a gente faz um compromisso. Por quê? Porque a gente quer parecer algo que a gente não é. Eu quero ter um carro porque os meus colegas têm um carro diferente. Eu quero ter uma casa melhor porque os meus colegas têm. E aí o pastor perguntou, mas e dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala, né? A gente vai lá para Provérbios 22, 7. Também está na versão NVI. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, quando a gente para... E eu não estou falando de princípios gerais, né? Eu estou falando de princípios bíblicos, estou falando de provérbios. Se você acredita na Bíblia, é o que está lá. Então, se você está fazendo uma dívida para mostrar que é algo que você é diferente daquilo que você realmente é, aí você está com um problema. Certo? Então, a questão da integridade ela precisa ser trabalhada não apenas no sentido de ética, mas de ser inteiro. Eu sou aquilo ali. Não é que você, beleza, você sabe dos defeitos, né? Eu sou grosso, eu sou assim, vou ficar assim. Não, aí tem coisas, tem erros que a gente precisa lapidar, tem formas que a gente precisa trabalhar, que realmente você precisa trabalhar sendo, estou quase no horário, né? Sendo aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas, não necessariamente você precisa mudar. Vamos lá, o quarto princípio é o aprendizado. Aí eu vou falar assim, então estou falando que tenho que estudar. Não, o aprendizado também não é simplesmente o banco escolar, né? É você estar com o coração aberto para ouvir Deus, para aprender aquilo que Deus tem, e não só Deus, né? Mas as coisas que você realmente não sabe ou que você precisa melhorar na sua vida. Então, ali, esse é um versículo conhecido, né? Se você deixar o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Então, o aprender, você afiar o seu machado, escutar como é que como funciona, o que você pode fazer de melhor no seu trabalho, no seu dia a dia, para você melhorar a sua habilidade técnica. Se você é padeiro, se você é mecânico, se você é chaveiro, se você é... Enfim, para você ser melhor naquilo que você faz, o que você precisa fazer? E veja, muitas vezes quando a gente fala isso para os funcionários e tal, né? Pô, o que dá para fazer melhor? Tem muitos que torcem o nariz e falam assim, lá vem ele, né, querendo aumentar a produtividade.
esse conhecimento não vai ficar para a empresa. Esse conhecimento é seu. O que você aprende, o que você melhora, é seu conhecimento. Então, esteja aberto a aprender, a ouvir, a afiar o seu machado, a afiar a sua habilidade. E aí tem um verso também de Provérbios, né, 16, 18, que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Muitas vezes, quando a gente chega e fala assim, olha, não, eu já sei tudo. Isso aqui sou eu que domino, não preciso ouvir mais ninguém. Aí começa os problemas, né? Você começa a ter problema porque você começa a achar que aquilo ali já não é mais algo que você precisa melhorar. A gente sempre tem coisas para melhorar. A gente sempre tem habilidades que a gente pode e deve trabalhar na nossa vida. O último princípio é o relacionamento. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Lá em Provérbios 16, 13 e 20. Uma coisa que a gente precisa entender e conhecer de Deus, e a gente está olhando os princípios bíblicos para as nossas vidas financeiras, se espelhando naquilo que Deus é e o que Deus planeja para a nossa vida, a gente sabe que Deus é um ser relacional. Ele gosta de relacionar. Quando a gente se espelha nisso, assim, eu vou gerar relacionamento, eu vou cultivar isso, a gente começa a ter melhoras no nosso desenvolvimento de forma geral. Então, se a gente sabe que as nossas companhias, o nosso círculo de amizade, e a gente tem muito isso, né, para quem é funcionário, seja nível de empresário, seja nível de empregados dentro das empresas, né, aqueles grupos que acabam se formando. A gente acaba entrando dentro de um certo grupo de convívio que favorece a nossa percepção interna ali. E muitas vezes a gente tem aquele grupo que só reclama, aquele grupo que só critica a empresa, só fala mal, só vamos fazer menos, vamos... Enfim, olhando para as nossas finanças, se a gente perceber, esse grupo é um grupo que não se desenvolve. É um grupo que está sempre ali reclamando, a empresa está ruim, está difícil o trabalho. Ele não se desenvolve. Quando a gente pensa, por exemplo, quem é funcionário, muitas vezes, pensa muito no seguinte, né? Eu preciso de emprego, eu preciso trabalhar de alguma forma, estar no mercado, e o mercado está difícil, o mercado está complicado, o governo está reduzindo emprego. O ponto é que, se a gente parar para pensar em relação ao mercado, nunca esteve num volume, tudo bem que está difícil mesmo, mas nunca esteve numa situação que você tivesse zero de oportunidade de emprego. Já pararam para pensar nisso? Sempre se você abrir anúncios, sites de anúncio, empregos tem. Então, existe trabalho. O que muitas vezes a gente demora para perceber? Que com quem a gente se relaciona, ou aquilo que a gente fez, ou aquilo que a gente desenvolveu profissionalmente, não foi preparado. Porque os bons profissionais, aqueles que foram íntegros, que tiveram aprendizado daquilo que faz, eles estão sempre trabalhando, estão sempre empregados. Fala assim, então a culpa é minha? Não sei se tem alguém que esteja buscando emprego hoje. Mas para pensar nisso. O desenvolvimento seu, ele precisa ser constante. A partir do momento, é por isso que nesse livro a gente trabalha sobre isso, né? Firmar os passos, aquilo que a gente constrói para cima, as nossas habilidades, as nossas técnicas, dentro das empresas, ou mesmo dentro da gente como profissional, ele tem que estar fundamentado nesses princípios. Eu preciso ter claro quais são os princípios. Por quê? Senão eu construo as minhas ideias, os meus processos em cima de algo que vai ruir. Beleza, eu me tornei um excelente profissional de medicina, por exemplo.
mas eu não gosto de aprender. O que vai acontecer? Vai começar a ficar para trás, igual o pastor falou, né? Procura um bom médico. A dificuldade hoje é que a gente vai chegando numa idade que, o pastor falou de médico, né? Ele assistiu bastante em duas categorias, até uma certa idade você é clínico geral, você tem lá no contato do celular. Vai chegando uma idade que daqui a pouco parece que abre igual aquelas Pantone de cores, né? Geriatra, oncologista, um monte de médico diferente, porque, não, que idade que você tem? Vai para o cardiologista, vai para não sei para onde. Enfim, essa é a realidade. Mas o seu desenvolvimento, a sua percepção, você precisa estar caminhando com quem tem os mesmos propósitos, ou pelo menos te traga, acrescente algo na sua vida. E aí, o último verso que eu vou trazer aqui, dentro desse princípio, é Salmo 37, 18 e 19, também na tradução da linguagem de hoje. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Veja, são promessas de Deus em relação às pessoas que caminham com Ele. Ou seja, quem caminha com Deus no dia a dia, que se relaciona, ele tem sempre o sustento. Aí tem outros versos, né, que a gente conhece: nunca vi desamparado justo, também de Salmos, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E a gente precisa, como cristão, entender que a Bíblia, ela é o nosso guia. Eu vou estudar uma técnica, ou eu vou ver um desses coaches aí da vida, né, que vai me ensinar como ganhar X milhões em 3 dias. Você sabe que aquilo ali não se sustenta. Você sabe que aquilo ali, e em especial, fazendo algo que normalmente é algo contrário aos princípios cristãos. Quer convencer alguém a te dar dinheiro sem ter uma retribuição adequada. E aí a gente finaliza ali, né? Eu finalizo ali um verso de Isaías, para deixar para vocês essa reflexão. Eu coloco esse verso bem no finalzinho também do livro. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Confie em Deus. Construa na sua vida pessoal, na sua vida financeira, esses 5 princípios. E você vai ver uma mudança na sua realidade financeira. Não é algo para você esperar que Deus vai te dar. É igual a gente falou lá em Deuteronômio 8. Deus te dá a capacidade de produzir riqueza. Deus não vai te dar riqueza. A capacidade de produzir é o seu trabalho, é o seu talento, é a sua atividade. E isso não é para você simplesmente, é para o reino dele. A gente precisa ter isso claro. Tudo que a gente faz, tudo, onde você trabalha, é para o reino dele. Não é que você, então eu vou estudar teologia para poder pregar, para poder falar. Não. Faça bem feito. E mostre que você é cristão. Os princípios. E a gente vê outros exemplos, diversos exemplos, né, de pessoas como José, por exemplo, quando era escravo ainda, decidiu se manter íntegro, correto, e Deus o abençoou. Então, essa é os princípios que a gente apresenta no livro ali. A gente vai ter, não tem muitos, que a gente fez já, a gente começou a divulgar, a editora mandou um certo lote, ele basicamente já quase se esgotou, tem alguns ali, a gente vai estar comercializando. Tem um site também lá, quem quiser entrar, www.firmeseus.com.br. Quem gosta de e-book tem lá também para ler. Certo? Então, era isso. Agradeço aí a oportunidade de estar falando aqui desse projeto. Esse é um projeto que começou só aí falando um pouquinho do livro, né? Ele começou lá na igreja que eu participava. A gente ajudava pessoas empresários, né? Era um grupo de empresários, reuniu lá um grupo
de pessoas que trabalhavam na área de consultoria. A gente começou a ajudar pessoas e empresas que estavam com dificuldade e não tinham condições ali de ter um consultor, tal. A gente fazia um acompanhamento, e daí a gente veio, eu vim estudando e coletando por que algumas iam bem, outras não, e aí saiu essa ideia de colocar isso tudo no papel e continuar abençoando as pessoas através dessa literatura. Tá joia? Obrigado. Vou passar aqui para o Marcão. Heitor, a gente agradece pela aula de hoje, pela sua vida. Eu acho que ficou muito bem claro que ele não veio aqui para vender o livro, até porque está acabando a edição. Mas aqueles que desejarem, tem ali atrás, você tem a opção de comprar. E você que tem o seu dom e quer contribuir também, teve um ano, a gente teve várias pessoas da igreja que, nas suas áreas, puderam abençoar. Então, a gente pode planejar, conversa com o pastor, conversa com a gente. Cezão nem era daqui, veio aqui falar sobre música, né? Trouxe a orquestra aí, alguns anos atrás, especificamente para isso. Lucas já falou, bastante pessoas aí da área de medicina. Então, se você pode contribuir também com a nossa igreja, se disponha, use o seu dom para abençoar. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela manhã, pela aula de hoje. Uma área importante que, às vezes, a gente não tem conhecimento e a gente não sabe conduzir a nossa vida financeira. Obrigado pela vida do Heitor, pela maneira que o Senhor tem abençoado, usado a vida dele com as empresas com as quais ele trabalha. Senhor, continua sendo com ele. E também com todos aqueles, ó Deus, que de certa forma usam os seus dons para abençoar aos outros, ó Deus. Que o nosso testemunho sempre possa falar mais alto do que as nossas palavras, que as nossas atitudes possam realmente proclamar a glória do Senhor. Fique conosco durante esse domingo, prepare o nosso coração para o culto da noite. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer aí. Bom dia, irmãos. Você tocou num ponto muito interessante que as pessoas estão observando. Quando teve a pandemia, a minha escola em frente à padaria da Árvore. E a padaria fechou, tudo fechou, né? E depois, quando começou a reabrir, eu conversando com a gerente lá, ela falou, César, a pandemia certo ponto, foi boa para mim. Falei, como assim? Uma padaria que ficou fechada, né? Aí caiu nisso que você falou. Ela falou, eu aproveitei a deixa para reduzir o número de pessoas e quem que eu mandei embora? Aquele funcionário que chegava atrasado, aquele funcionário corpo mole, que a gente fala, né? Então, hoje, a gente não pode esquecer que a gente está no Big Brother. As pessoas estão observando a gente, observando as nossas atitudes. Bem de encontro com aquilo que você falou. Esse ponto é interessante também que ele comentou, né? A pandemia ela veio mudar, a gente olha muito a parte crítica, mas ela trouxe muito aprendizado para a empresa. Porque a empresa, por exemplo, estava lá tocando, funcionário ruim, funcionário bom, estava tudo junto ali, na dificuldade e tal. Quando veio a pandemia, ela usou isso para aprender o que precisava mudar e falou assim, opa, vou usar agora e vou mudar. Teve empresa que não teve esse aprendizado. E aí, realmente, a dificuldade veio e levou embora, né? Mas essa realmente é uma situação que a gente precisa estar o tempo todo aberto a aprender. Bom dia a todos. Você falou sobre se é pecado se endividar, né? Eu acho que endividar não é pecado também, mas você não se planejar quando se vai se endividar é que seria, né? Porque você tem que saber se planejar se vai conseguir pagar, né? Tem muita gente que a casa própria, né, faz financiamento, então, antes de tudo, se planeje, né? Como falou desde o início da pregação aqui. Essa questão do endividamento, realmente, assim, você precisa ter planejamento, é uma ferramenta que você tem financeira aí no mercado, mas o que eu comentei só não pode usar isso para você, eu vou endividar
para me mostrar uma realidade diferente da que eu sou, né? Mais alguém? Então é isso. Obrigado. Aí a gente vai estar ali na frente ali. Não sei se tem ainda alguns livros, mas